Sempre acreditei que o amor era sinônimo de sacrifício, até o dia em que o meu próprio filho me provou que estava redondamente enganada. Depois de um pequeno acidente, ele ofereceu-se para me levar ao hospital. Confiei nele, como uma mãe confia. Mas em vez do conforto do meu lar, ele deixou-me à beira de uma estrada deserta na Serra da Estrela, com os primeiros flocos de neve a cair e o vento a cortar-me a pele. Que o frio a leve, riu-se ele, ela já está habituada ao sofrimento. O que ele se esqueceu é quem construiu a vida dele, tijolo a tijolo. Quem financiou cada passo que ele deu. Eu não implorei. Não corri atrás dele. Fiz uma chamada, em silêncio, e congelei tudo o que ele pensava ser seu ponto. O termômetro do carro marcava uns arrepiantes -2 graus Celsius quando Tiago chegou para me ir buscar naquela manhã. Viu da janela do meu pequeno apartamento em Covilhã, sentado no seu BMW prateado, um motor a trabalhar, a olhar para o telemóvel em vez de subir para tocar a campainha. Era típico dele, agora. Esperar que eu dessesse a correr, como se fosse a sua empregada pessoal e não a sua mãe. Demorei o meu tempo a vestir o casaco. Não o grosso de inverno que comprará nos saldos no ano anterior, mas o fino, de lã pura, que tinha sido do meu falecido Manuel. O Tiago já tinha comentado mais do que uma vez que o casaco me fazia parecer uma pedinte, mas era a única coisa que me restava do meu marido, e o frio de janeiro não me ia impedir de o levar comigo. Por baixo, eu senti o toque suave de uma combinação de seda, um pequeno luxo secreto que me fazia sentir mulher, e não apenas uma viúva de 68 anos. Ajeitei a saia de tweed sobre os meus joelhos, calcei uns sapatos de salto baixo, elegantes mas práticos, e desci. Quando finalmente entrei no carro, o Tiago nem sequer olhou para mim. Estava atrasada, murmurou ele, já a engrenar a marcha. Bom dia para ti também, Tiago. Eu também estou bem, obrigada por perguntares. Ele suspirou, daquela forma que aperfeiçoara desde a adolescência, como se a minha mera existência fosse um obstáculo pessoal. Mãe, temos de falar depois da tua consulta. O meu estômago contraiu-se, mas mantive a voz calma. Falar sobre o quê? Sobre os teus arranjos. O teu futuro. Arranjos. Como se eu fosse uma peça de mobiliário que precisava de ser realocada. Olhei pela janela para as ruas geladas da cidade, lembrando-me de quando Tiago tinha 10 anos e me implorava para não ir trabalhar durante as tempestades de neve, com medo que algo me acontecesse. Agora, aos 40, falava de mim como se eu fosse um problema a ser resolvido. O acidente tinha sido uma coisa menor, uma escorregadela no gelo do parque de estacionamento do Pingo Doce há 3 dias, que me deixou com algumas nódoas negras e um pulso dorido. Mas o Tiago insistiu que era um sinal de que eu me estava a tornar pouco fiável. A Sofia, a mulher dele, tinha usado a palavra fardo ao telefone, quando pensou que eu não a conseguia ouvir. Um fardo. Depois de tudo que eu sacrifiquei. Como está a Leonor? Perguntei, tentando desviar o assunto para minha neta de 17 anos. Ocupada com a escola. Tem mais que fazer do que visitas. Mentira. A Leonor tinha me enviado uma mensagem na noite anterior, a perguntar se podia vir visitar-me no fim de semana. O Tiago provavelmente tinha a proibido, como já fizera tantas vezes. Tiago, tu sabes que eu não sou um fardo, pois não? Tive apenas um pequeno acidente, acontece. Ele parou num semáforo vermelho e finalmente olhou para mim. Os seus olhos, que outrora tinham sido quentes como os do pai, estavam agora frios e calculistas. Mãe, tem 68 anos. Vive sozinha nesse apartamento minúsculo. E se cais e ninguém dá por ti durante dias? Tenho vizinhos. Tenho amigos. Amigos? Quando foi a última vez que alguém te visitou que não fosse da família? A pergunta doeu, porque eu sabia a resposta. Tinha sido há meses. Depois que o Manuel morreu, e especialmente depois que o Tiago começou a comentar o quão inadequado era sua mãe agarrar-se a estranhos, eu tinha deixado de me esforçar para manter amizades. Olha, continuou ele, a sua voz adotando aquele tom condescendente que usava com os seus empregados. A Sofia e eu andamos a pesquisar algumas opções. Há lugares muito agradáveis onde poderias ter companhia, atividades. Lares de idosos. Comunidades para senhores,
com serviços médicos no local, chefe, entretenimento. Nem sequer ouviste as opções. Eu disse que não, Tiago. O semáforo ficou verde e ele acelerou bruscamente. O resto da viagem até ao centro de saúde foi feito em silêncio, mas eu podia sentir a sua irritação a irradiar do seu assento, como o calor de um aquecedor. Era a mesma energia que ele tinha quando era criança e não conseguia o que queria, aquela raiva silenciosa e fervilhante que eventualmente explodia noutra direção. A consulta foi rotineira. O Dr. Almeida confirmou o que eu já sabia, algumas nódoas negras, um pulso torcido que sararia numa semana. Nada que justificasse o drama que o Tiago criará. Mas quando voltamos para o carro, o seu comportamento tinha piorado. Vês, disse eu, enquanto apertava o cinto de segurança. Estou perfeitamente bem. Só preciso de tomar um Brufen durante uns dias. Murmurou ele, mas não ligou o motor imediatamente. Em vez disso, pegou no telemóvel e começou a teclar furiosamente. Observei-o, notando como os seus ombros se tensionavam a cada mensagem. Finalmente, o telemóvel tocou. Era Sofia. O que? Respondeu ele bruscamente. Sim, estou com ela agora. Não mudou de ideias sobre nada. Sim, eu sei. Eu sei. Ele saiu do carro para continuar a conversa, deixando-me sentada no frio. Através do para-brisas embaciado, eu podia ver os seus gestos exagerados, a forma como ele andava de um lado para o outro como um animal enjaulado. Quando voltou, 10 minutos depois, algo tinha mudado na sua expressão. Havia uma dureza que não estava lá antes. Tiago, está tudo bem? Está tudo perfeito, mãe. Ele ligou o motor. Absolutamente perfeito. Em vez de seguir o caminho familiar de volta ao meu apartamento, ele virou para leste, em direção às estradas sinuosas que subiam a serra. Não disse nada no início, pensando que talvez ele tivesse decidido tomar um caminho diferente por causa do trânsito. Mas quando passamos a última rotunda antes da estrada se tornar um caminho isolado e montanhoso, finalmente falei. Tiago, para onde vamos? Queria mostrar-te uma coisa. Mostrar-me o quê? Não há nada aqui, exceto... Mãe, interrompeu-me ele, a sua voz estranhamente calma. Acho que precisas de aprender a valer-te por ti mesma. Ele parou numa área de descanso vazia, onde a estrada de Alcatrão quase se encontrava com um precipício coberto de gestas. Ao longe, podia ver as silhuetas de picos rochosos, mas não havia mais nada. Sem casas, sem lojas, sem pessoas. Apenas a neve que começava a cair, o vento e o silêncio opressor da montanha. Tiago, isto não tem piada. Leva-me para casa. Ele ficou sentado por um momento, as mãos no volante, a olhar em frente. Quando falou, a sua voz era tão baixa que mal a conseguia ouvir por cima do uivo do vento. Sabes o que a Sofia me disse ontem à noite? Disse que tu és como uma sanguessuga. Que te agarras a nós porque não tens mais nada na tua vida. As palavras atingiram-me como uma bofetada. Tiago, isso é cruel. É cruel ou é a verdade? Ele virou-se para mim, pela primeira vez em anos, vi algo nos seus olhos que me assustou. Não era raiva. Era algo pior. Era nojo. A vida inteira, tu estiveste aí, a fazer-te de mártir. Sacrifiquei tudo por ti, Tiago. Trabalhei em 3 empregos por ti, Tiago. Gastei as minhas poupanças da reforma na tua empresa, Tiago. Por que te amo? Por que queria que tivesses as oportunidades que eu nunca tive? Não, mãe. Tu fizeste o porque precisavas de ser necessária. E agora que eu construí a minha própria vida, que tenho a minha própria família, ainda esperas que eu seja o teu menino agradecido. Saí do carro antes que ele me pudesse impedir. O vento gelado cortou meu rosto como se fossem cacos de vidro, mas eu precisava de ar, de espaço para processar o que estava a ouvir. Volta para o carro, mãe. Não. Não até me dizeres o que se está a passar realmente aqui. Ele saiu do carro também, deixando-o a trabalhar. Eu podia ver o seu bafo no ar frio quando ele gritou. O que se está a passar é que eu estou farto. Farto de fingir que me importo com a tua opinião sobre a minha vida.
farto de a Sofia ter de sussurrar sobre um homem, jovem, talvez na casa dos 20 anos, com olhos bondosos e um pânico genuíno no rosto. Senhora, está bem? O que está a fazer aqui? Perguntou ele, a voz abafada pelo vento. Tentei responder, mas tudo o que saiu foi um gemido sufocado. Não se preocupe, não se preocupe, não se mexa, vou chamar ajuda. Enquanto ele pegava no telemóvel, ouvia a sua voz, clara e calma, a falar com o 112. Mas o que mais me lembro é da forma como ele tirou o seu próprio casaco de trabalho, um anorak azul escuro com o logótipo de uma empresa de manutenção da serra, e o colocou sobre mim, sem hesitar, mesmo enquanto ele próprio começava a tremer com o vento gelado. Foi o primeiro ato de bondade desinteressada que eu experimentara em meses. E enquanto ali jazia, à espera que a ajuda chegasse, com o casaco de um estranho a manter-me quente, percebi algo que mudaria tudo o que se seguiria. O Tiago cometera um erro. Um erro muito grande. Porque ele pensou que me estava a deixar para morrer, mas na verdade, ele tinha me deixado para viver. A calidez de um estranho salvar a minha vida. Quando acordei no quarto do hospital, a primeira coisa que vi foi o rapaz sentado na cadeira ao lado da minha cama, ainda a usar o seu uniforme de trabalho. As suas mãos estavam enroladas à volta de um copo de plástico com café da máquina, e tinha olheiras profundas que sugeriam que tinha estado ali a noite toda. Como se sente? Perguntou ele, assim que viu que eu tinha aberto os olhos. A minha garganta estava seca como lixa. Como se tivesse sido atropelada por um comboio de mercadorias, consegui sussurrar, e ele sorriu perante a minha tentativa de humor. Os médicos dizem que teve sorte. Hipotermia em fase inicial, mas chegamos a tempo. Chegamos. Como se fossemos uma equipa. Como te chamas? Perguntei. David. David Soares. Eu trabalhava no turno da noite, na manutenção das estradas da serra. Estava a sair quando a vi. Trabalhavas? Ele encolheu os ombros, mas consegui detectar uma certa tensão no gesto. O meu turno terminava às 6 da manhã. Suponho que chegar 3 horas atrasado para entregar o relatório não foi bem recebido. A constatação atingiu-me como uma onda fria. Perdeste o teu emprego por minha causa? Não se preocupe com isso, senhora. Helena. Chamo-me Helena. Senhora Helena, não se preocupe com isso. O meu supervisor é um idiota de qualquer maneira. Provavelmente estava na hora de procurar algo melhor. Havia uma facilidade na forma como ele o disse, mas eu conseguia ver a preocupação real nos seus olhos. Este jovem tinha sacrificado seu emprego para salvar uma estranha e estava a tentar fazer-me sentir melhor com isso. David, tens família? A sua expressão suavizou-se. A minha avó morreu no ano passado. Éramos só ela e eu. Cuidei dela durante os seus últimos anos, depois do AVC dela. E os teus pais? A minha mãe foi-se embora quando eu tinha 12 anos. O meu pai, ele encolheu os ombros novamente. Nunca o conheci realmente. Mas a minha avó, ela criou-me bem. Ensinou-me que quando se vê alguém a precisar de ajuda, não se vira as costas. Senti algo a soltar-se no meu peito. Ali estava este jovem, que tinha perdido tanto, que claramente tinha tão pouco e, no entanto, arriscara tudo para ajudar uma idosa que nem sequer conhecia. O contraste com o meu próprio filho era tão agudo que quase me tirou o fôlego. Por que é que ficaste? Perguntei. Os paramédicos chegaram, trouxeram-me para aqui. Podias ter ido embora. O David olhou para as suas mãos, como se a pergunta o tivesse apanhado de surpresa. Honestamente, não sei. Só queria ter a certeza de que estava bem. Quando encontrei a minha avó depois do AVC dela, eu era apenas um miúdo assustado. Ninguém ficou comigo no hospital. Tive de esperar sozinho durante horas, sem saber se ela. Ele parou, limpou a garganta. Suponho que não queria que mais ninguém passasse por isso. As lágrimas ameaçaram cair, mas contive-as. Alguém ligou a perguntar por mim? Os médicos disseram que tentaram contactar o seu contato de emergência, mas o número não estava atribuído. Claro que não. O Tiago provavelmente tinha mudado seu número depois de me deixar na serra.
Ou talvez simplesmente não estivesse a atender chamadas relacionadas comigo. David, posso pedir-te uma coisa? Claro. Tens a minha mala? Sim, está aqui. Ele inclinou-se e pegou-a do chão. Os paramédicos trouxeram-na consigo. Peguei na mala com as mãos a tremer e procurei lá dentro. A minha carteira estava lá, mas notavelmente mais leve. Verifiquei rapidamente a minha carta de condução, o meu cartão de cidadão, mas todo o meu dinheiro tinha desaparecido. Faltava também o meu cartão de débito. Alguém mexeu na minha mala, disse eu, mais para mim mesma do que para o David. O quê? Nada de importante. Mas era importante. Muito importante. Porque o Tiago tinha acesso àquela conta de débito. Era uma conta conjunta que tínhamos estabelecido anos antes para que ele me pudesse ajudar com as compras quando eu estive doente com uma gripe forte. Nunca a tínhamos fechado. Mas o que o Tiago não sabia era que essa conta continha exatamente 300 euros. Todo o resto, tudo que era importante, estava em contas que ele não conhecia, sob o controle de fundos fiduciários que eu tinha estabelecido com muito cuidado anos antes. O Manuel dizia sempre, Helena, tu és inteligente demais para o teu próprio bem. Mas, pela primeira vez em meses, senti-me grata por cada instinto paranoico que me levará a proteger os meus verdadeiros bens. Precisa que ligue alguém? Perguntou o David. O seu filho, talvez? A pergunta inocente atingiu-me como um murro. Não. Não há ninguém para ligar. O David estudou o meu rosto com aqueles olhos bondosos e eu pude ver que ele não acreditava completamente em mim, mas não insistiu. Uma enfermeira entrou para verificar os meus sinais vitais e informar-me que eu poderia ir para casa naquela tarde se a minha temperatura se mantivesse estável. Quando ela saiu, o David levantou-se. Devo deixá-la descansar. Tenho a certeza de que tem coisas para fazer, chamadas para fazer. David, espera. Eu não queria que ele se fosse embora. Nas últimas 12 horas, ele demonstrara mais preocupação genuína pelo meu bem-estar do que a minha própria família em meses. Tens algum sítio para estar hoje? Bem, suponho que devia começar a procurar trabalho. Talvez preencher algumas candidaturas. Gostarias de almoçar comigo quando eu sair daqui? Quero dizer, há um café agradável perto do meu apartamento. Gostaria de te agradecer apropriadamente. O seu sorriso foi genuíno e caloroso. Adoraria, senhora Helena. Depois de ele sair, fiquei deitada a olhar para o teto e a pensar. O Tiago acreditava que me tinha deixado para morrer, mas, em vez disso, tinha me deixado para me lembrar de quem eu era realmente. Sou a Helena. Mantive uma família atona durante 20 anos depois da morte do meu marido. Construí um negócio de contabilidade do zero enquanto criava um filho adolescente. Investi e geri dinheiro suficientemente bem para financiar a empresa do Tiago e ainda manter a minha própria segurança financeira. Não sou uma vítima. Sou uma sobrevivente. E estava na hora de o Tiago aprender a diferença. Procurei na minha mala outra vez, desta vez mais fundo. Lá estava ela, no bolso interior que o Tiago não se dera ao trabalho de verificar, a minha pequena agenda de couro. Lá dentro estava o número de que eu precisava. Doutora Beatriz Melo, a minha advogada de patrimônio. Quando uma enfermeira diferente chegou para o turno da tarde, perguntei-lhe se podia usar o telefone do quarto. Claro, querida. Precisa de privacidade? Sim, por favor. Marquei o número de memória. A Beatriz atendeu ao segundo toque. Escritório de Advocacia Melo. Beatriz, sou a Helena. Helena. Como estás? Não tenho notícias tuas há meses. Já estive melhor, Beatriz. Preciso que atives o plano Fortaleza. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. O plano Fortaleza era algo que tínhamos estabelecido há 3 anos, depois de o Tiago ter começado a fazer comentários sobre otimizar as minhas finanças. Era um plano de contingência que colocaria todos os meus ativos sob proteção legal imediata se eu alguma vez sentisse que estavam a ser ameaçados. Helena, tens a certeza? Uma vez que o façamos, será muito difícil de reverter. Tenho a certeza absoluta. Posso perguntar o que aconteceu? Contei-lhe tudo.
A viagem para o hospital, a conversa no carro, ser abandonada na serra. Quando terminei, a Beatriz ficou em silêncio o mundo do Tiago estava prestes a ruir, mas primeiro, o David e eu precisávamos de almoçar. Escolhi a pequena pastelaria na esquina do meu prédio, não porque a comida fosse excepcional, mas porque o Sr. Joaquim, o dono, me conhecia há anos. Era um dos poucos lugares onde ainda me sentia como uma pessoa real, não como uma obrigação ou um fardo. Helena, exclamou o Sr. Joaquim de trás do balcão assim que entramos. Não a via há semanas. Onde tem andado? A ter aventuras, Joaquim. Apresentei-lhe o David e observei como Joaquim avaliou instantaneamente a situação, uma mulher idosa com um jovem que claramente não era da família, ambos com as roupas um pouco amarrotadas, ela com uma expressão mais forte do que o habitual. O Joaquim era da velha guarda, sabia reconhecer alguém que tinha passado por dificuldades. Sentem-se onde quiserem. O almoço é por minha conta hoje. Joaquim, não é preciso. Helena, nos meus 50 anos neste país, aprendi que quando alguém chega ao meu estabelecimento com esse olhar, precisa mais do que comida. Precisa de saber que ainda há pessoas boas no mundo. Sentamo-nos numa mesa junto à janela, de onde eu podia ver o meu prédio do outro lado da rua. O David pediu uma sandes de panado, simples. Eu pedi o que pedia sempre ali, uma sopa de legumes e uma torrada. Comida de conforto. Então, disse o David, depois de Joaquim se afastar. Quer falar sobre o que realmente aconteceu ontem? O que queres dizer? Senhora Helena, eu encontrei uma mulher de 68 anos na beira de uma estrada na serra, em pleno inverno, a usar apenas um casaco leve e sem telemóvel funcional. Isso não é um acidente. Estudei o seu rosto. Não havia curiosidade mórbida ali, apenas preocupação genuína e algo mais, o tipo de compreensão que vem de ter visto demasiada crueldade na própria vida. O meu filho deixou-me lá. Por quê? A pergunta simples desarmou-me mais do que qualquer expressão de horror teria conseguido. Porque ele acha que sou um fardo. Porque a mulher dele acha que sou embaraçosa. Por quê? Parei, a tentar encontrar as palavras. Porque eles queriam o dinheiro sem a responsabilidade que vinha com ele. O David acenou lentamente. E o dinheiro está protegido. Tem estado, há anos. O meu falecido marido era paranoico com esse tipo de coisas. E, pelos vistos, eu herdei um pouco dessa paranoia. Bom. Sim, bom. Porque qualquer pessoa que deixa a própria mãe para morrer numa tempestade de neve não merece nenhum tipo de recompensa por isso. A nossa comida chegou e comemos num silêncio confortável durante alguns minutos. Mas o meu telemóvel, o descartável que eu comprará de manhã, começou a tocar. Era a Beatriz. Helena, onde estás? A almoçar. Já está feito. Feito. Todos os acessos congelados a partir das 16h47. As linhas de crédito, as contas fiduciárias, os avais da empresa. Tudo. Também apresentei a documentação para transferir a administração do fundo principal para o meu escritório, como tínhamos discutido. Quanto tempo até ele se aperceber? Bem, depende de quando ele tentar usar um cartão de crédito ou aceder aos fundos da empresa. Mas, Helena, há mais uma coisa. Recebi uma chamada há 20 minutos do banco dele, a perguntar sobre uma atividade invulgar na sua conta de débito. O meu estômago contraiu-se. Que tipo de atividade? Alguém tentou transferir 500 euros para uma conta externa esta manhã. A transferência foi bloqueada porque o banco notou que se originou de um endereço IP diferente do habitual e porque o montante era invulgarmente alto para essa conta. Senti uma fúria fria instalar-se no meu peito. Foi o Tiago. Ele deve ter tirado meu cartão de débito quando mexeu na minha mala. Ele mexeu na tua mala? Depois de me deixar na serra. Alguém levou o meu dinheiro e o meu cartão de débito. Só pode ter sido ele. Houve uma longa pausa quando a Beatriz falou novamente, a sua voz tinha um fio que eu não lhe conhecia. Helena, isso é roubo. Roubo a uma pessoa idosa. Se quiseres, posso mandar prender o teu filho esta tarde. A oferta pairou no ar entre nós. Uma parte de mim,
A parte que ainda conseguia sentir o frio a morder-me o rosto enquanto via as luzes traseiras do seu carro a desaparecer, queria dizer que sim, imediatamente. Mas olhei para o David, que claramente conseguia ouvir a minha parte da conversa, e vi algo na sua expressão que me fez hesitar. Ainda não, disse eu a Beatriz. Quero ver o que ele faz quando se aperceber que o dinheiro a sério desapareceu. Tens a certeza? Tenho. Mas documenta tudo. Se ele decidir piorar as coisas, quero ter opções. Depois de desligar, o David inclinou-se para a frente. Posso perguntar-lhe algo pessoal? A este ponto, não creio que haja nada que não seja pessoal. Por que é que não quer que ele seja preso? Ele tentou roubar-lhe dinheiro depois de a deixar para morrer. Era uma boa pergunta. Por que é que eu não queria que o Tiago fosse preso? Ele merecia. Qualquer tribunal no país o condenaria pelo que ele fez. Porque eu quero que ele tenha a oportunidade de escolher fazer a coisa certa. Se eu o prender agora, ele poderá sempre dizer a si mesmo que foi vítima de um mal-entendido. Mas se eu lhe der a oportunidade de vir pedir desculpa, de fazer as pazes, e em vez disso ele escolher duplicar a aposta, então ele saberá que tipo de pessoa ele realmente é exatamente. O David sorriu, mas foi um sorriso triste. Sabe, a minha avó costumava dizer algo semelhante. Dizia que não se pode mudar as pessoas, mas pode-se dar-lhes corda suficiente para se enforcarem a si mesmas. A tua avó parece uma mulher sábia. Ela era. Também costumava dizer que a verdadeira medida de uma pessoa não era como tratava as pessoas que podiam fazer algo por ela, mas como tratava as pessoas que não podiam fazer nada. Essas palavras ficaram comigo enquanto terminávamos o nosso almoço. O meu telemóvel tocou outra vez. Desta vez, era um número que eu reconheci. Mãe. A voz do Tiago soava tensa, quase frenética. Onde raio estás? A almoçar. A almoçar. Eu procurei-te por todo o lado. Voltei ao sítio onde te deixei e não estavas lá. Interessante. Então ele tinha voltado para me procurar. Isso era alguma coisa. Quando é que voltaste, Tiago? Esta manhã, por volta das 8. Mãe, há algo de estranho a passar-se com as contas. Ah, sim? O meu cartão de crédito foi recusado no café e quando liguei para o banco, eles disseram algo sobre fundos congelados. E depois, quando tentei aceder à conta de reserva da empresa. A conta de reserva da empresa que é garantida pelos meus ativos? Sim, essa. Mãe, o que é que se está a passar? Eu podia ouvir o pânico real na sua voz agora. Não apenas confusão ou frustração, mas medo genuíno. Onde estás agora, Tiago? No escritório. Bem, no estacionamento do escritório. Não consigo entrar porque o meu cartão de acesso também foi desativado. Suponho que seja difícil manter um escritório quando não se pode pagar a renda. Mãe, isto não tem piada. O que é que fizeste? O que eu devia ter feito há anos, Tiago? Protegi-me. Protegeste-te? Eu sou teu filho. Sim, és. És o filho que me deixou para morrer numa tempestade de neve porque achou que seria mais conveniente se eu estivesse morta. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Quando ele falou novamente, a sua voz tinha mudado. Menos pânico, mais cálculo. Olha, talvez eu tenha reagido de forma exagerada ontem. Talvez deixar-te caminhar não tenha sido a melhor coisa. Deixar-me caminhar? Quero dizer, eu podia ter lidado com a situação de forma melhor. Mas, mãe, temos de resolver isto. Eu tenho empregados. Tenho responsabilidades. Não podes destruir a vida de outras pessoas porque estás zangada comigo. E aí estava. Nem sequer um pedido de desculpa real. Apenas manipulação e a sugestão de que era eu que estava a ser irresponsável. Tiago, alguma vez te perguntaste como é que eu sobrevivi ontem à noite? Obviamente encontraste uma maneira de chegar a casa. Um estranho salvou-me. Um trabalhador da manutenção que viu uma idosa desmaiar na neve e chamou uma ambulância. Passei a noite no hospital a ser tratada por hipotermia. Outra pausa, mais curta desta vez.
Bem, fico contente que estejas bem. Mas agora precisamos de nos concentrar em resolver este mal-entendido. Não há mal-entendido, Tiago. Há consequência. Descemos um andar e batemos à porta da Dona Amélia. Ela era uma mulher de 75 anos, que vivia no prédio há mais tempo do que eu e fazia o melhor chá de Lúcia Lima do mundo. Helena, disse ela ao abrir a porta. Que barulheira é essa lá em cima? Problemas de família, Dona Amélia. Podíamos usar a sua varanda para chegar à minha? Só preciso de ir buscar umas coisas. A Dona Amélia estudou o meu rosto, depois olhou para o David, e de volta para mim. Tal como Joaquim, ela tinha aquele dom de ler situações rapidamente. Claro que sim. Entrem, entrem. Querem um chazinho depois? Talvez, obrigada. Demorei uns penosos 15 minutos a trepar pela escada de incêndio e a entrar no meu próprio apartamento pela varanda. O metal estava gelado sob as minhas mãos e o vento assobiava, fazendo a minha saia de tweed esvoaçar de uma forma nada digna. Podia ouvir o Tiago e a Sofia ainda discutir no corredor, mas agora a conversa deles tinha mudado. Talvez devêssemos ligar para a polícia, dizia a Sofia. Denunciar que ela está mentalmente incapacitada. Não vai funcionar, precisaríamos de avaliações médicas, testemunhas. E o porteiro? Aquele rapazito que estava com ela no café? Aposto que ele se está a aproveitar dela. Porteiro? Vi-os pela janela quando passamos pelo café. Ela estava a dar-lhe dinheiro ou algo assim. O Tiago ficou em silêncio por um momento. Depois, Sofia, tu és um gênio. A fúria deu-me forças. Empacotei rapidamente roupa para alguns dias, os meus medicamentos, o meu portátil e, o mais importante, a caixa de sapatos do armário que continha todos os meus documentos importantes, escrituras, apólices, os estatutos do fundo fiduciário. Também peguei no pequeno gravador digital que usará para reuniões de trabalho anos atrás, um instinto a dizer-me que poderia ser útil. Quando desci pela escada de incêndio, pude ouvir que o Tiago tinha começado a bater na porta outra vez, mas agora gritava coisas diferentes. Mãe, nós sabemos que há alguém aí a aproveitar-se de ti. Vamos ligar para a Segurança Social, para a proteção de idosos. O David estava à minha espera no apartamento da Dona Amélia com uma expressão sombria. Ouviu isso? Perguntei. Cada palavra. Estão a tentar construir um caso de que está a ser manipulada por mim, para que possam assumir o controle das suas finanças. A Dona Amélia apareceu com um tabuleiro de chá. O seu filho é muito barulhento. E muito mal educado. Não gosto. Também não gosto muito dele neste momento, Dona Amélia. Precisa de um lugar para ficar? Tenho um sofá muito confortável. A oferta comoveu-me tanto que quase chorei. Ali estava outra estranha, bem, não exatamente uma estranha, mas certamente não era a família, a oferecer ajuda sem pedir nada em troca. Obrigada, mas acho que é melhor se eu não estiver no prédio por uns dias. Não quero criar problemas para si. Para onde irá? Olhei para o David. Conheces algum lugar barato onde eu possa ficar? Na verdade, tenho uma ideia melhor. O meu vizinho está fora da cidade por 2 semanas, a visitar a família em França. Pediu-me para cuidar do lugar dele. É um T1, nada de luxo, mas está limpo e tem tudo o que precisa. Não te posso pedir isso. Não me está a pedir. Estou a oferecer. A Dona Amélia acenou com aprovação. É um bom homem. Aceite ajuda quando é oferecida com um bom coração. 1 hora depois, estava a instalar-me num pequeno apartamento na parte mais antiga da Covilhã. Era modesto, mas limpo, com uma cozinha pequena e uma vista para um pátio onde as crianças jogavam a bola, apesar do frio. O David ajudou-me a desempacotar as minhas poucas coisas, depois sentou-se na pequena mesa da cozinha enquanto eu preparava café. O que pensa fazer agora? Perguntou ele. Honestamente, não sei. Parte de mim quer simplesmente desaparecer. Mudar-me para outra cidade, começar de novo. E a outra parte? Pensei na pergunta enquanto servia o café. A outra parte lembra-se de algo que o meu marido costumava dizer. Ele dizia que quando alguém te mostra quem realmente é, deves acreditar à primeira.
O Tiago mostrou-lhe quem ele é. Sim. Mas também há outras pessoas envolvidas. A filha dele, a Leonor. Os meus, bem, já não tenho muitos amigos, mas há pessoas como o Joaquim e a Dona Amélia que poderiam ser afetadas se isto se tornar realmente feio. O meu telemóvel tocou. Era Beatriz. Helena, preciso de falar contigo sobre algo. Estás num lugar seguro? Sim, o que se passa? Recebi uma chamada de um advogado que representa o teu filho. Estão a ameaçar processar por aquilo a que chamam manipulação financeira de uma pessoa idosa. Também estão a sugerir que podes estar a ser indevidamente influenciada por um terceiro. Olhei para o David, que conseguia ouvir claramente a conversa. Ele abanou a cabeça, mas não parecia surpreendido. Quão sério é isto? Não muito sério, legalmente falando. Tens documentação clara de que estas proteções foram estabelecidas anos antes de qualquer um destes eventos. Mas, Helena, também recebi outra chamada. De um jornalista. Um jornalista? O nome dele é Nuno Cordeiro. Diz que está a trabalhar numa história sobre abuso financeiro de idosos e que o nome do teu filho apareceu na sua investigação. Como? Aparentemente, quando todos esses ativos foram congelados ontem, isso acionou alguns sistemas de alerta automáticos. Os bancos têm de reportar certos tipos de atividade financeira em vulgar, especialmente quando envolve grandes quantias de dinheiro e pessoas idosas. O meu coração acelerou. Isto vai tornar-se público? Não necessariamente. O jornalista quer falar contigo, mas não tens de dizer nada. No entanto, Helena. O quê? Acho que devias considerar falar com ele. Por quê? Porque eu faço isto há 15 anos e o que o teu filho te fez não é único. Acontece a toda hora. Idosos a serem manipulados, ameaçados ou abandonados por familiares que querem o seu dinheiro. E a maioria das vítimas nunca fala, porque sentem vergonha, ou porque não querem magoar a família, ou porque não têm os recursos para lutar contra isso. Olhei pela janela para as crianças a brincar no pátio. Uma delas, um menino pequeno, tinha caído e estava a chorar. Imediatamente, as outras crianças pararam de jogar e correram para o ajudar. Sem hesitação, sem calcular o que ganhariam com isso. Era o tipo de bondade instintiva que o Tiago tinha perdido algures pelo caminho. O jornalista parece legítimo. Investiguei o trabalho dele. Ganhou prêmios por reportagens de investigação sobre negligência em lares de idosos e burlas dirigidas a idosos. Não é um jornalista sensacionalista. Posso pensar no assunto? Claro. Mas, Helena, há mais uma coisa que deve saber. O teu filho foi primeiro para os mídia. O que queres dizer? Há uma publicação nas redes sociais da conta da empresa dele, desde esta manhã. Uma publicação sobre como ele está a navegar uma crise familiar e a pedir pensamentos e orações durante este tempo difícil. Ele está a pintar isto como se fosses tu a que está a causar problemas. Senti aquela fúria fria outra vez, mas desta vez era diferente. Não era pessoal. Era uma espécie de raiva clínica, calculada. Envia-me o contato do jornalista. Tens a certeza? Não totalmente. Mas acho que está na hora de alguém contar o meu lado da história. Depois de desligar, o David estava a olhar para mim com uma expressão que eu não conseguia ler completamente. O que? Perguntei. Nada. Só me faz lembrar a minha avó, quando ela finalmente decidiu enfrentar o senhorio que a estava a tentar despejar do apartamento dela. Ela tinha essa mesma expressão. O que aconteceu ao senhorio? Descobriu-se que ele andava a burlar vários inquilinos idosos. Quando a minha avó falou, outros também falaram. Ele acabou por perder a licença e vários dos seus prédios. E a tua avó? Viveu naquele apartamento por mais 10 anos, até morrer. Nos seus próprios termos. Naquela noite, fiquei acordada durante muito tempo, a olhar para o teto do apartamento emprestado. Em algum lugar da cidade, o Tiago provavelmente também estava acordado, a tentar descobrir como recuperar o controle da situação. Mas havia uma diferença entre nós. O Tiago estava a lutar para manter uma vida que tinha construído sobre a base do meu dinheiro e do meu sacrifício.
Eu estava a lutar para recuperar a minha própria vida. E, pela primeira vez em anos, eu realmente acreditava que podia ganhar. Porque eu tinha algo que o Tiago nunca tivera, a experiência de perder tudo e ainda assim encontrar uma maneira de seguir em... Nuno Cordeiro chegou ao apartamento emprestado 2 dias depois, carregando um gravador digital e uma expressão que reconheci imediatamente. Era o mesmo olhar que eu tinha quando trabalhava em casos de contabilidade forense, a determinação tranquila de alguém que já viu demasiados números que não batem certo. Era mais jovem do que eu esperava, talvez na casa dos 30 anos, com cabelo encaracolado e óculos que empurrava constantemente para cima no nariz. O David insistir em ficar durante a entrevista, sentado no canto da sala como um guardião silencioso. Senhora Helena, obrigado por concordar em falar comigo. Sei que isto deve ser difícil. Chame-me Helena. E sim, é difícil. Mas necessário. O Nuno colocou o seu gravador na mesa de café e ligou-o. Antes de começarmos, quero esclarecer uma coisa. Isto não é sobre vingança ou humilhar alguém especificamente. Estou a trabalhar numa série sobre padrões de abuso financeiro contra idosos, especialmente quando envolve membros da família. Vais usar o meu nome? Só se quiser que o faça. Posso manter todos os detalhes de identificação anônimos, se preferir. Pensei nisso. Parte de mim queria que o mundo inteiro soubesse exatamente o que o Tiago tinha feito. Mas outra parte, a parte que ainda se lembrava de lhe ensinar a andar de bicicleta, queria protegê-lo das consequências das suas próprias ações. Vamos manter o anonimato por agora. Mas quero que a história seja contada corretamente. Claro. O Nuno consultou as suas notas. Pode contar-me sobre os arranjos financeiros que tinha com o seu filho, contei-lhe tudo. Como eu tinha financiado a educação universitária do Tiago depois da morte do Manuel. Como eu tinha levantado meu fundo de pensões antecipadamente para lhe dar o capital inicial para sua empresa de tecnologia. Como tínhamos estruturado as contas para que ele pudesse aceder a linhas de crédito garantidas pelos meus ativos, mas com a condição de que eu mantivesse o controle final. E ele sabia sobre estas salvaguardas? Sabia, mas não as entendia. O Tiago sempre foi inteligente, mas nunca com dinheiro. Ele assumia que, por poder aceder aos fundos, tinha controle sobre eles. Quando é que a relação começou a mudar? Fiz uma pausa, lembrando-me de quando a empresa dele começou a ter sucesso, quando a Sofia entrou em cena. De repente, eu já não era a mãe que me ajudou a construir isto, mas sim a mãe que me está a aprender. Pode ser mais específica? Começou com pequenas coisas. Comentários sobre o meu apartamento ser inadequado para as reuniões de família. Sugestões de que eu deveria simplificar as minhas finanças. Pressão para lhes dar controle total das contas, para tornar as coisas mais fáceis para todos. O Nuno tomava notas rapidamente. E o incidente que levou ao congelamento dos ativos? Contei sobre o escorregão no gelo, a consulta médica, o abandono na serra. O Nuno ficou muito quieto durante esta parte, apenas ocasionalmente pedindo esclarecimentos sobre detalhes específicos. Tem alguma prova disto? O David pode corroborar que me encontrou lá. Os registros hospitalares mostram que fui tratada por hipotermia. E, hesitei. Tenho isto. Tirei o meu pequeno gravador digital. Gravei a conversa telefônica que tive com o Tiago no dia seguinte, quando ele me ligou sobre as contas estarem congeladas. Gravou sem o conhecimento dele? Sim. Em Portugal, a gravação é legal se um dos intervenientes consentir. E, honestamente, depois do que tinha acontecido, senti que precisava de me proteger. Posso ouvir? Coloquei a gravação. A voz do Tiago encheu a pequena sala, cheia de pânico e indignação, mas notavelmente vazia de qualquer pedido de desculpa real ou preocupação com o meu bem-estar. Quando chegamos à parte em que ele disse, talvez deixar-te caminhar não tenha sido a melhor coisa, vi o Nuno fazer uma careta. Isso é bastante condenatório, disse ele quando terminou. O que mais me chocou foi que ele nem sequer perguntou como eu tinha sobrevivido. Apenas assumiu que eu tinha encontrado uma maneira de chegar a casa. O David falou pela primeira vez desde o início da entrevista. Quando a encontrei, ela estava inconsciente na neve.
Se eu estivesse a trabalhar num turno diferente, ou se tivesse tomado um caminho diferente para casa. O Nuno virou-se para ele. Perdeu o seu emprego por ajudar? Sim. Mas valeu a pena. Considerou tomar medidas legais contra o seu filho? A pergunta que eu andava a evitar. A minha advogada diz que tem um caso sólido para várias acusações. Abandono de uma pessoa vulnerável, roubo, possivelmente tentativa de homicídio se um procurador quisesse ser agressivo. Mas ele é meu filho. E há outras pessoas que poderiam ser prejudicadas no processo. A filha dele. Os meus poucos amigos restantes. Até mesmo os seus empregados, que não têm nada a ver com isto. O Nuno acenou lentamente. O que espera conseguir ao contar a sua história? Quero que outras pessoas na minha situação saibam que têm opções. Que não têm de aceitar ser tratadas como fardos ou inconveniências só porque estão a envelhecer. E quero que as famílias que possam estar a considerar fazer algo como isto entendam as consequências reais. Consequências? O Tiago pensou que podia simplesmente livrar-se de mim e continuar a ter acesso a tudo que eu tinha construído. Ele pensou que a estrutura financeira que tínhamos criado era apenas uma formalidade. Mas essas estruturas existem por uma razão. E agora? Agora ele está a experimentar o que é realmente construir algo do zero. Sem o meu dinheiro. Sem as minhas garantias. Sem o meu apoio. Se ele conseguir, então talvez mereça ter sucesso. Se não conseguir, encolhi os ombros. Então, suponho que descobriremos do que a sua empresa era realmente feita. Nuno continuou a fazer perguntas por mais uma hora, focando-se nos aspectos mais amplos do caso. Como os sistemas financeiros podem ser usados tanto para proteger como para controlar os idosos. A importância do planeamento patrimonial adequado. Os sinais de alerta do abuso financeiro de idosos. Quando terminou, guardou o seu gravador e olhou-me diretamente. Helena, posso perguntar-lhe algo pessoal? Vá em frente. Espera que o seu filho veja isto e mude? Que venha pedir desculpa. Era uma boa pergunta. Eu esperava? Honestamente, não sei. Parte de mim quer acreditar que o rapaz que eu criei ainda está lá, em algum lugar. Mas outra parte de mim percebeu que talvez essa parte dele se tenha perdido há muito tempo, e eu simplesmente não quis admitir. E se ele não mudar? Se isto não o fizer refletir? Então, pelo menos, saberei que fiz tudo o que pude. E talvez ajude outra pessoa a evitar passar pelo mesmo ponto. Depois de o Nuno se ir embora, o David e eu ficamos sentados em silêncio por um longo tempo. Finalmente, ele falou. Como se sente? Estranho. Como se tivesse cruzado algum tipo de linha. Acha que fez a coisa certa? Pergunta-me daqui a uma semana. Naquela noite, a Beatriz ligou-me com atualizações. O Tiago tinha contratado um novo advogado, um mais agressivo, que estava a ameaçar com todo tipo de ações legais. Mas ele também tinha começado a fazer algumas chamadas interessantes. Que tipo de chamadas? A potenciais investidores. Parece que ele está a tentar angariar capital para manter a sua empresa à tona sem as suas garantias. E, segundo as minhas fontes, não está a correr bem. Acontece que, quando os investidores fazem a devida diligência no modelo de negócio dele, descobrem que uma grande parte dos seus ativos eram, na verdade, seus. E os seus empregados? Alguns já começaram a procurar outros empregos. A palavra está a espalhar-se de que a empresa pode não ser tão estável como parecia. Senti-me mal com isso. Aquelas pessoas não tinham culpa das decisões do Tiago. Beatriz, há alguma maneira de proteger os empregados se a empresa falir? Estás a pensar em financiar algum tipo de pacote de indenizações? Talvez. Teria de ser estruturado de uma forma que o Tiago não pudesse aceder. Mas, Helena, tu és generosa demais para o teu próprio bem. Não é generosidade, é justiça. Aquelas pessoas confiaram no Tiago, tal como eu. A diferença é que elas não têm proteções financeiras. Deixa-me ver o que posso fazer. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu.
O David estava a ajudar-me a configurar um computador emprestado para começar a trabalhar no que ele tinha chamado de o projeto do website, quando o meu telemóvel tocou. Era Leonor. Avó Helena, posso ver-te? Claro, querida. Onde estás? Na escola, mas saio às 3:30.